saúde. Só girassol pra cercar o nosso lote. E a nossa biblioteca construída com adobe. Farmácia viva que faz nossa saúde. E lá na horta, escola das crianças. Na nossa mesa, churrasco de tatanca. Cozido de mandioca à la vegetariana. Nossa bandeira são todas as bandeiras costuradas, amarradas com o laço do amor. Oh, oh. E a juventude agroecológica que vai pintar um mundo novo de outra cor. Vai! No nosso banco, só sementes crioulas, variedades ameríndias quilombolas. Lá na floresta, a universidade, estudar ecovilas pra fundar nossa cidade. E os opressores mandar pra composteira, reforma agrária, distribuir a renda. No fim do dia, jogar a capoeira, fazer uma ciranda pra encantar a natureza. Nossa bandeira são todas as bandeiras costuradas, amarradas com o laço do amor. Oh, oh. E a juventude agroecológica que vai pintar um mundo novo de outra cor. Nossa bandeira são todas as bandeiras costuradas, amarradas com o laço do amor. Oh, oh. E a juventude agroecológica que vai pintar um mundo novo de outra cor. Vai! Nossa bandeira são todas as bandeiras costuradas, amarradas com o laço do amor. Oh, oh. E a juventude agroecológica que vai pintar um mundo novo de outra cor. Nossa bandeira são todas as bandeiras costuradas, amarradas com o laço do amor. Oh, oh. E a juventude agroecológica que vai pintar um mundo novo de outra cor. Fui! Aí, Juventude Agroecológica, bem-vindos e bem-vindas. Estamos aqui mais uma vez com a nossa cultura orgânica, festejando mais uma vez a oportunidade da gente trazer um pouco da nova consciência que cada vez se expande mais. Esse movimento agroecológico, cultural, permacultural, vai cada vez mais comendo pelas bordas. E agora, não só comendo pelas bordas periféricas, mas também comendo dentro dos principais bairros, né, da nossa capital aqui, São Paulo, mas não só por aí. Até queria dizer para o Celso que a nossa querida Cláudia Visoni, que é uma especialista em hortas urbanas, ela esteve no Rio visitando hortas essa semana que passou, e ela postou aí no Instagram dela uma quantidade muito grande de hortas ecológicas no Rio de Janeiro, urbanas. Então, mostrando que o Rio talvez esteja puxando esse carro, e de uma forma até que eu acho meio inesperada, porque carioca só gosta de praia, pô, mas ele gosta de horta também, né? Então, parabéns aí para o nosso carioca. Em que região do Rio ela falou? Como é que é? Em que região do Rio? Rural, não? Eu não consegui entender o que você falou. Em que região do Rio, Sérgio? Tem várias regiões. Depois eu passo para você
o Instagram dela, que ela postou uma série de coisas lá. Ok. Ela visitou várias regiões lá e várias hortas. Mas não é na zona rural, não, Sérgio. É na urbana, na área Na urbana. zona urbana, tudo na zona urbana. Que bom. Mas vamos falar então agora da nossa zona urbana aqui na capital. Aqui eu não estou mais na capital, estou na grande São Paulo neste momento, mas na capital nós temos também um movimento crescente de hortas, né? E agora não só hortas, hoje nós vamos conhecer uma fazenda, uma fazenda agroecológica urbana, né? Isso lá onde Dom Pedro puxou da espada lá e deu aquele grito 200 anos atrás, então que nós estamos comemorando agora esse bicentenário. Então, a gente sabe aí que a Ana Elisa está puxando o carro disso. Eu mandei para o Flávio Passaia também aqui o nosso link, mas eu não sei se ele vai entrar. Enfim, mas a nossa turminha está aqui, então sejam todos e todas bem-vindas. Nós vamos conversar com César Moreira, titular aí, comandante da Urban Farm. Posso perguntar para você por que é em inglês esse nome, ô César? Assim, som. Está fechado o seu som. Libera o som dele, você consegue. Legal, acertar. legal, já Pronto. consegui, beleza, foi. Desculpa, primeiro boa noite aí para todo mundo, é um prazer aí participar com vocês dessa conversa, desse bate-papo, e eu diria que essa pergunta do Sérgio, ela é muito pertinente, né, todo mundo pergunta isso por quê, mas eu diria que nem sempre na vida a gente consegue explicar as coisas, né, isso é simplesmente as coisas vão acontecendo e quando você vê já está feito, sabe? E eu diria que muito da Urban Farm, dessa construção do que acontece hoje lá dentro, foram acontecimentos que foram se delineando durante toda a nossa trajetória, sabe? E eu acho que o início disso tudo foi a partir do momento que eu consegui abrir uma janela dentro da minha vida, né? Então, explicando um pouco, né, contando um pouco da minha trajetória, eu sou economista, sou formado pela PUC, São Paulo, e minha vida inteira, hoje eu tenho 40 anos, 41 mais precisamente, e minha vida inteira eu trabalhei em área financeira, então, principalmente de indústrias metalúrgicas, e parecia que eu vivia fechado nessa realidade, sabe? Achava que eu ia, sei lá, morrer fazendo isso que eu sempre fiz, desde a minha formação. E teve um certo momento que eu resolvi procurar outras formas de viver, na verdade, né? E aí foi nesse momento que tudo começou a acontecer, sabe? Eu acho que isso é um aprendizado muito bacana que eu tento passar para todo mundo que vem conversar com a gente lá na horta, que é assim, enquanto a gente não se abre para outras oportunidades, sabe, as coisas não acontecem, a gente fica fechado dentro de uma caixa e dificilmente a gente consegue sair dela. E o dia que eu falei, não, peraí, eu estava sendo sugado na área financeira, contando um pouquinho da história, aquele momento do Petrolão, a empresa que eu trabalhava, ela basicamente a maioria, 90% dos clientes, eles eram fornecedores Petrobras. E naquele lance do Petrolão, o que aconteceu foi que assim, todo mundo parou de pagar todo mundo e eu lá, cabeça da área financeira da empresa, acabei assim sofrendo uma pressão muito forte. Durante 2 anos fui carregando essa situação, tentando sanar todas essas dificuldades que aconteceram em decorrência disso. E aí as coisas, né, foram acontecendo também paralelamente a isso, que ajudaram a eu tomar essa decisão da minha vida de
sabe, de mudar, de fazer outra coisa. Que a gente não é porque a gente estudou para uma coisa que a gente precisa permanecer nela para o resto da vida. E aí, nesse meio tempo, a minha esposa estava grávida, ela nasceu bem no meio dessa crise, e eu já estava lá, salário atrasado 6 meses, 7 meses, tentando segurar a bronca, e foi um período muito difícil da minha vida. E até o momento que eu falei, meu, quer saber, por que eu estou fazendo isso, sabe? Eu estou aqui, estou perdendo saúde, estou me desgastando, não consigo levar, sabe, botar comida dentro de casa. Eu preciso procurar alguma outra coisa para fazer. Vindo de uma família tradicional, né, com pensamentos não sei como é que eu posso chamar isso, mas pensamentos tradicionais daquela de tipo, você estudou a vida inteira, sabe, para ser economista, como agora você quer montar uma horta, né? Você quer virar o quê aqui dentro da cidade? Então foi muito difícil essa decisão, mas eu tive todo o apoio da minha esposa, foi sensacional, e nessas horas é muito importante você ter esse apoio de pessoas, porque essas decisões são difíceis de tomar. E aí eu assim, em conjunto, né, com a minha esposa, a gente falou, cara, vamos tentar, sabe? Vamos tentar fazer outra coisa. E aí, nesse meio tempo, as coisas começaram a acontecer, sabe? Aí é isso que eu acho que a decisão principal foi: eu preciso mudar, eu preciso buscar outra coisa, preciso fazer diferente. E aí as coisas começaram a acontecer espontaneamente, foi muito engraçado isso. E aí, várias situações. Então, por exemplo, uma tia da minha esposa foi morar em Socorro, e lá, eu não sei se vocês conhecem, mas lá eles têm um trabalho maravilhoso voltado para o turismo rural. E eu comecei a frequentar bastante lá, Socorro, né? E acabei conhecendo o pessoal da agricultura orgânica. Eles fazem feirinhas no centro da cidade, comecei a visitar onde eles faziam a embalagem e enxergar todo o processo de produção. Nesse meio tempo, eu tinha um sobrinho e a minha irmã, ela sempre comprava os alimentos orgânicos. Isso a gente está falando em 2016, 2017 já. E um dia ela chegou para mim e falou assim, eu fui comprar uma cenoura, e onde ela comprava os orgânicos, no caso, e ela falou assim, eu paguei R$9 numa cenoura. Eu acho que eu devo ter o recibinho dessa compra até hoje. E não era um maço de cenoura, era uma única cenoura com rama, coisa mais linda, mas era uma cenoura. E ela pagou R$9. E ela falou para mim, eu paguei R$9 numa cenoura. Eu olhei aquilo e falei, não é possível, sabe? Eu olhando lá o pessoal na roça mesmo, lá em Socorro, falava, caramba, o pessoal vende um maço com mais ou menos umas 8 cenouras, 10 cenouras por R$4. As cenouras mais lindas que eu já vi na vida, e você pagou numa cenoura R$9. Aí eu vi o tamanho do buraco que existia, a distância que existia, né, do que estava acontecendo realmente no campo para o que estava acontecendo aqui em São Paulo. Isso me chamou muita atenção, e eu comecei a pensar a respeito disso, né? Eu acompanhava a questão dos orgânicos já distante, mas eu comecei a ver uma possibilidade aí, né? Eu falei, poxa, isso tem uma oportunidade aqui, sabe? Eu acho que talvez eu possa pensar alguma coisa nesse sentido. E aí, os meus avós, a gente sempre frequentei o bairro de Ipiranga por causa dos meus avós, na verdade, né? Sempre moraram aqui no bairro de Ipiranga. Mas eles tinham, assim, falecido recentemente, e a casa deles estava parada, né? E aí e era aquela casa tradicional, sabe, casa antiga, onde eles cultivavam alguma coisa no quintal, sabe? Era uma coisa, eu cresci naquilo. Então eles tinham os pezinhos de bananeira, tinha os manjericãozinhos, tinha as coisinhas que eles botavam no dia a dia na comida deles. Minha avó sempre foi uma cozinheira de mão cheia, e eu sempre tive. Então, assim, meu único contato com essa
com essa questão, né, de agroecológica, de natureza, foi assim, vindo da comida, sabe? Então, eu sempre tive muito próximo da minha avó, então eu sempre fiquei ali junto com ela. Então, eu experimentava de tudo, eu comia de tudo. Isso me aproximou muito, né, dessa questão dos alimentos. E a outra que eu sou surfista, eu adoro surfar, então sempre tive próximo da natureza, de respeitar a natureza, de proteger a natureza. Então eu já tive uma facilidade muito grande de me adaptar a esse cenário. E aí eu olhei a casa da minha avó, e até hoje, lá na rua 1822, se vocês forem lá e perguntar da Dona Maria, o pessoal fala, pô, Dona Maria é a senhora das bananas. Minha avó, ela não conseguia colher o caixa de banana por causa do peso, e ela chamava os vizinhos para ir lá pegar o caixa de banana e ajudar a tirar do pé, né? E aí ela distribuía, era farta distribuição de bananas lá na rua. Até hoje eu vou lá, o pessoal comenta isso. E aí eu olhei a casa e falei, poxa, e se eu fizer uma horta ali, né? A casa tem um espaço, já tinha um quintal, já tinha umas bananeiras lá, que era do tempo dela. Falei, poxa, e se eu aproveitar o resto, montar uma horta lá? E aí compor, né, com esses alimentos. Estou vendo a dificuldade, pô, lá em Socorro, por exemplo, o pessoal, maior dificuldade de escoar a produção. Aqui em São Paulo, o pessoal pagando muito caro. E se eu, né, fazer essa horta e, poxa, começar a vender para os parentes, para os vizinhos, para os amigos. E, pego essa produção também desse pessoal que já está com dificuldade para vender, trago para São Paulo e faço um mix de produto interessante para que as pessoas comprassem. E aí coloquei isso na cabeça, aí voltei para conversar com a minha família, tudo mais, e tudo, né, assim, aquilo que eu comentei anteriormente, tipo, pro meu pai foi um choque. Falou assim, não, pô, como assim, cara? Você estudou a vida inteira, você vai largar tudo que você fez até hoje para fazer isso, né? Você vai virar roceiro, foi bem essa expressão que ele usou. E eu acreditei naquilo, sabe? Eu falei, poxa, pai, eu acho que é uma oportunidade muito legal, sabe, de aproximar as pessoas dos alimentos. Eu acho que isso tem um potencial muito grande. A gente está muito distante, tem um gap de preços, né? As oportunidades econômicas são grandes. Eu acho que isso tem um baita potencial, né? Você pode analisar dessa forma. Eu vejo com outros olhos. E aí, depois de muita discussão lá, né, com a família, a casa era do meu avô, não era minha, né? Então tive que colocar isso em pauta e ver o que as pessoas achavam. E sempre com o apoio da minha casa, né? Minha esposa sempre do meu lado, cara, pode, vamos, acredito, legal pra caramba essa ideia. E aí chamei as pessoas, contei mais ou menos, eu tenho um primo que é muito bacana, muito inteligente. Falei para ele, falei a ideia, ele falou assim, cara, é maravilhoso isso que você está me falando, mas é só uma ideia, sabe? Enquanto você não conseguir me provar que você vai conseguir plantar aqui, que você vai conseguir colher, porque plantar é uma coisa, né? Colher é outra. Todo mundo pode plantar, mas nem todo mundo vai conseguir colher. Cara, se você me provar que você vai conseguir colher aqui, eu falaria para você que pode ir, que eu acho que isso é bem legal também. Tem uma proposta bem bacana, tem propósito, tem tudo. E aí, a partir desse dia, eu falei, poxa, então vou entrar de cabeça nisso. Eu lembro até hoje, eu tinha R$500 no cartão de crédito, eu não tinha mais recurso nenhum. E aí eu comecei a ver, tipo, onde que eu ia alocar esses recursos. Né? Como bom economista, falei, poxa, nesse eu não posso errar. E comecei a ser bem assertivo nas coisas que eu ia comprar. Poxa, então tinha umas ferramentas do meu avô, falei, pô, isso aqui dá para usar. Lá a casa, ela, apesar de ter um quintalzinho, era pequeno, o quintal era assim, de terra mesmo no chão, não era um espaço muito grande, mas tinha muita parede. Eu comecei a ter ideias de como eu poderia, sabe, verticalizar isso, aproveitar as paredes no máximo. Então,
poxa, fui lá, comprei um pouco de muda, num segundo momento, terra, adubos, e aí eu comecei a pegar materiais recicláveis, sabe? Então, muita garrafa, cano de PVC, caixotes, e comecei a montar a horta em cima disso. Então, eu passei dias lá, dias direto, cortando garrafa, pendurando, fazendo, preenchendo com terra, não sei o que. A hora que tava, sabe, deu uma cara legal na casa, bastante espaço para plantio. Aí eu fui lá, comprei as mudas, comprei a terra, gastei esses R$500 que eu tinha de crédito no cartão, hein? Não tinha mais nenhum recurso. E comecei a plantar. E aí, ia lá, cuidava, regava, falei, essa primeira colheita eu vou fazer e vou distribuir para os familiares, para os amigos, vamos ver se vai dar certo. Nisso as coisas foram crescendo, foi tomando uma proporção legal, chegou o dia de colher. Na verdade, antes disso, mexendo, enxada, né, debaixo de chuva, frio, não tinha problema. Fui fazendo, e óbvio, todos os problemas, né, de ter problemas entre aspas, né, mas as dificuldades financeiras que eu vinha passando, que abalam, né, a cabeça realmente ela trabalha contra, é muito difícil você conseguir lidar com essas situações, né? E um dia, nossa, eu caí, assim, eu sucumbi, na verdade, eu fiquei doente, e fiquei doente entre aspas, né? Eu estava trabalhando, não conseguia, estava com febre, eu falei, nossa, eu preciso ir embora. Eu larguei as coisas lá na casa da minha avó, fui embora para casa. E aí eu cheguei em casa, falei, poxa, me sequei, tomei um banho, tomei um remédio, falei, vou deitar um pouco. E aí, poxa, tô lá deitado na cama, assim, cara, e aí minha esposa chega e fala assim, é o seguinte, agora você tem uma empresa. Ela foi lá e ela montou, ela abriu a empresa. E ela fez um logotipo e ela chegou com o nome, tá aqui o nome, é Urban Farm Ipiranga. E eu achei aquilo sensacional, sabe? Um logotipo pronto, eu não tinha dinheiro, sabe, para ir numa copiadora fazer nada. E ela chegou com uma coisa totalmente pronta. Eu lembro até hoje, foi muito marcante para mim. Eu levantei da cama, eu comecei a chorar. Eu falei, poxa, sabe, eu com todo esse apoio aqui, eu não tenho como parar um minuto, sabe? Eu não tenho, preciso fazer isso acontecer em nome da minha família, sabe? Eu preciso resolver isso. E aí foi daí que surgiu o nome Urban Farm Ipiranga, despretensiosamente. A gente não esperava que, óbvio, eu sempre acreditei muito, né, no projeto, mas assim, não esperava o impacto que o nome teria, sabe, dentro da proporção do que está tomando hoje o projeto. E aí, eu lembro esse dia, aconteceu isso, eu saí de casa me arrastando, eu voltei para a horta, garoando, fiquei lá e falei, vou voltar, vou fazer isso acontecer de qualquer jeito. Então, o nome veio daí, Sérgio, não foi uma Não tem escolha, nenhum pecado, assim. viu, em pôr esse nome. Ah, boa. Não, mas é porque todo mundo pergunta, né? Um É, projeto, imagino. tipo assim, né? A gente fala de roça, a gente fala de campo, a gente traz muito, a gente resgata culturas, a gente resgata a biodiversidade, a gente se preocupa muito com isso e a gente tem um nome em inglês. Então, É isso universalidade chama também. atenção. E aí foi isso. Mas aí, continuando na história, as coisas cresceram, ficaram lindas. Falei, poxa, tá na hora de colher. Colhi, chamei todo mundo, distribuí, todo mundo adorou. Falei, pô, então é isso. Fui lá, arrecadei um dinheirinho disso daí, voltei, comprei as mudas de novo, replantei, e aí falei, agora a hora que crescer, a hora que eu vou inaugurar. E aí as coisas foram crescendo, tudo, preparei uma inauguração, fui lá para Socorro, que eram meus parceiros principais, comprei um monte de coisa deles, enchi o carro, vim embora. Na sexta-feira, sábado, vamos inaugurar. Avisei todo mundo que eu conhecia, todos os amigos, parente, primo, o pessoal da rua. Aí, sábado,
preparei um espaço que tinha lá na casa da minha avó, maravilhoso, e, meu, foi sucesso, assim, o pessoal adorou, produto muito fresco, poxa, com uma baita de uma qualidade maravilhosa, colhido na hora, né, você ter a referência de onde vem o seu produto, e aí, a partir daí, a gente foi estabelecendo os critérios, né, as coisas que eram realmente importantes para o projeto. E fomos caminhando, e aí eu confesso que a partir daí as portas foram se abrindo. Então, a gente começou a buscar a questão da certificação, era uma coisa que me preocupava, mas não preocupava os clientes, e isso é muito engraçado, porque a partir do momento que você trabalha de portas abertas, que o pessoal consegue acompanhar o seu trabalho, eles não estão preocupados com certificado. É incrível isso, sabe? Fala, meu, eu conheço o César, eu vou lá, eu entro de manhã, de tarde, de noite, a hora que eu quiser, eu vejo o que ele está fazendo, eu acompanho a horta e, meu, eu tenho certeza que esse cara, ele não usa nenhum produto, nada. É incrível como isso funciona muito bem, né? Você ter essa abertura com as pessoas, elas saberem a origem do alimento. Isso talvez é mais importante do que qualquer certificado. Mas era uma coisa que eu falava, não, eu quero ter, sabe? Eu quero ser certificada. E aí eu comecei a buscar. Naquela época não tinha tanta informação. Foi muito difícil esse processo da certificação para mim. E aí eu comecei a procurar as associações, as cooperativas dentro de São Paulo que pudessem me auxiliar com isso. E aí foi a primeira decepção que eu tive na vida não, desculpa, na vida da horta, no caso, porque foi a hora que eu percebi que os orgânicos, eles já eram uma indústria, sabe? Por que que eu tive essa percepção? Vai numa associação, poxa, meu, eu tenho uma hortinha aqui pequena dentro da cidade e eu quero me certificar. Poxa, meu, se você quer fazer isso, eu tenho um curso maravilhoso, custa a bagatela de R$ 800, vai acontecer daqui 20 dias, é só você se inscrever, você vai saber tudo que você precisa de orgânico. Eu falo, não, pô, peraí, cara, eu não tenho esse recurso, eu não tenho como fazer parte disso. Eu só quero saber quem que eu procuro para me certificar, quem que pode me ajudar. Aí continuei a busca, bati em todas as associações, porque a gente aqui é muito longe, não tenho como colocar você no grupo. Até uma hora que eu cheguei na Associação de Agricultores da Zona Leste, e demorei, eu entrei no site do mapa, né, e lá você conseguia ver todas as associações certificadas, os tipos de certificado que cada um tinha, e um dia eu vi lá a Associação de Agricultores da Zona Leste, e aí tem o telefone lá, meu telefone dos agricultores. E, meu, o pessoal passa o dia na roça, não fica olhando o celular. Então, eu demorei, acho que uns 40 dias, mais ou menos, para conseguir um contato. Até mesmo porque eu também tinha, né, que ficar cuidando da horta, então eu não ficava ali o dia inteiro ligando, lembrava, vou ligar agora e tal. Então, uns 40 dias eu consegui falar com uma pessoa, era um agricultor, e ele virou para mim e falou assim, cara, eu vou te dar o telefone de uma pessoa, é a Regiane, fala com ela que ela vai te ajudar no que você precisar, tenho certeza. Pô, nisso, peguei o telefone, liguei para ela, oi Regiane e tal, que é o César, tem uma horta aqui bem no bairro de Ipiranga, no centro, e eu quero me certificar. E ela falou assim, meu, que maravilhoso. A gente faz reuniões todas primeira terça-feira de cada mês, e você está convidado para vir participar da nossa reunião aqui no nosso espaço em São Mateus, Falei, meu, pô, maravilha, terça-feira estou aí, beleza. E aí cheguei lá e fui recebido de uma forma que eu nunca esperava. E aí foi aonde começou a cair toda a minha ficha, porque eu vim de uma área muito competitiva, sabe? Tanto internamente como externamente. Então, aquela coisa, né, corporativa, um querendo passar o outro para trás, um querendo ser melhor do que o outro. Então, né, você acaba se fechando, você acaba se protegendo, né? Aquela autoproteção. E, pô, eu cheguei lá, eu vi um mundo que eu não imaginava que existia, sabe? Um mundo de cooperação, de ajuda ao próximo,
de contar tudo que eles sabiam para mim. Eu falava, poxa, mas como esses caras estão contando tudo isso para mim, abrindo portas, me apresentando pessoas. Eu falava, não é possível que isso existe, sabe? E aí, então, desde esse momento, quando eu tive essa percepção, eu falei, poxa, eu devo muito para essa associação e eu quero me dedicar, eu quero dedicar uma parte do meu esforço para que a gente consiga melhorar as condições desse pessoal dessa associação. E é engraçado porque a gente também, algumas coisas que a gente vai percebendo lá na horta, de toda essa questão dessa abertura, né, de você jogar para o universo as coisas, das energias que vão se encontrando também, né? Isso é muito bacana. E quando eu cheguei lá na associação também, eles estavam num momento que eles estavam precisando de uma pessoa como eu, que pudesse coordenar um pouco melhor a parte financeira, programar, sabe, estruturar um pouco melhor as atividades. E aí casou, sabe? Eu cheguei, comecei a trazer ideias e comecei a trabalhar um pouco nisso e tentar ajudar o pessoal na distribuição, tudo mais. E aí acabei me tornando diretor comercial por um período de 2 anos. Eu quero continuar nesse trabalho, mas devido à pandemia a gente não fez uma nova reeleição. Então hoje a gente está sem ninguém, né, fazendo esse trabalho. Como é que eu posso dizer? Tratado, né, com o regimento, né, com o regulamento, tudo certinho, porque a gente não fez eleição, mas continuo fazendo, ajudando da forma como eu posso, todo mundo. A associação, a gente falando um pouco disso, ela contém, são 30 hortas espalhadas de São Mateus a Guaianazes, são, 15 hortas, são 30 agricultores. É uma associação que tem mais de 10, 12 anos, agora está indo para 12 anos. E basicamente de pessoas de idade, né? E essa é uma das maiores dificuldades das hortas, que é a continuidade do trabalho, né? Então, os filhos dos agricultores, eles não querem estar no campo, eles não querem estar na roça, por mais atrativo que seja o mercado, ou está atrativo nesse momento para a agricultura orgânica, isso está muito em alta, mas mesmo assim eles não querem. Então, a questão mão de obra é um ponto muito difícil dentro das hortas. E então hoje a gente continua fazendo os trabalhos lá pela associação, aí as reuniões estão paradas por um período, provavelmente a gente retoma esse ano ainda, e a ideia é melhorar as condições para eles, né? Ajudar na distribuição, melhorar preço, todas essas coisas, porque eles acabam passando todas aquelas dificuldades que a gente sabe, né? Questão de preço muito barato, trabalha muito, não tem sucessão, difícil mão de obra, e é um trabalho maravilhoso em áreas periféricas. Quem não conhece, super recomendo conhecer o trabalho deles. A gente lá pela Urban Farm está organizando um tour pelas hortas urbanas. Eu acho que vai ser muito bacana. Cada final de semana em uma horta dessas daí, contando a história, como é que começou, contando a história dos agricultores. É um trabalho muito legal. E é muito bacana. Super recomendo vocês conhecerem, entrarem no site da Associação de Agricultores da Zona Leste. Tá tudo bem aí? Não? Ah, tá, boa, maravilha. Eu mandei umas fotos para o Sérgio aí. Eu já nem sei quanto tempo passou, eu nem comecei a história ainda. Estou contando um pouco da história aqui, mas, nossa senhora, tenho coisa para falar. Vai seguindo, você mandou muita foto, eu vou passando aqui. Se qualquer coisa, Tá. você vai comentando. Eu acho que essa foto não é minha, hein, Sérgio? Especificamente. Mas acho que é. Mas, sim. ó, eu acho que a gente pode ir para as fotos da primeira horta, por exemplo. Eu acho que é bacana, porque como eu já falei bastante, eu acredito que eu não volto. Aí. Essa daí, por Essa exemplo. aqui, aquela lá estava É. junto, viu? Tava junto? Estranho. Tá. Beleza. Então, ó, essa daí era a casa da minha avó. Rua 1822. Foi a primeira horta.
Isso daqui, eu não tenho antes, tá? Isso aqui é depois que a horta já estava funcionando, a gente já estava vendendo. Então, aí os canteiros de caixote aqui no meio. Esses 2 canteiros de cada lado, esquerdo e direito, eram os canteiros que minha avó já tinha, na verdade. Uma parreira de uva. E do lado esquerdo tinha as bananeiras, um pé de louro. Ali atrás tem uma árvore que era uvaia, não sei se vocês conhecem, uma árvore nativa, Maravilhoso. maravilhosa. Olha o tamanho dela. Ali na época da uvaia, chegava a ser assim, você não conseguia andar ali de tanto uvaia no chão. Era, nossa, um cheiro. Você entrava na casa, era Chama a cheiro de Ana Ors uvaia. fazer geleia. Maravilhoso, maravilhoso. Eu sou muito fã da uvaia. E aqui esse era o primeiro espaço. Então, aqui é onde a gente tirou a foto, era o espaço onde a gente vendia os produtos. Então, a gente colocava as mesas e tal. Pode ir passando, Sérgio. Aí foram as coisas que a gente foi adaptando. Isso aqui era um canteirinho lateral que também já existia. Muita coisa em vaso. Aí as garrafas que eu falei, a gente tinha mais de 200 garrafas nesse esquema pendurada. Muito caixote no chão também. Legal, a gente conseguia aqui, mais ou menos, a gente colhia aproximadamente Essa aqui uns também 60... não é. Essa aqui Ô, também não é. caramba, esse aí é meu filho. Foi... Essa aí foi junto, sem querer. Meu filho fazendo graça. A gente nessa horta aí, nessa primeira horta, a gente conseguia colher aproximadamente 60 quilos, mais ou menos, de alimentos por mês. Era muito legal, funcionava muito bem. Eu tenho outras fotos, aí já é a segunda horta. Mas dessa primeira horta, eu tenho muitas fotos, uns alfaces maravilhosos que a gente conseguia fazer dentro dos canos, né, das caixas. Era muito legal. Isso E aqui foi já é outro engraçado. espaço, não é a casa Isso da aí sua já, avó. né, exato, essa daí já é a segunda horta. Eu acho que dá para dar uma segurada ali atrás um pouquinho, só para eu comentar um pouco. E era muito legal, porque assim, a casa, ela era uma casa para o fundo, sabe? Então tinha um portão na frente, e a gente começou a divulgar, e o pessoal entrava na casa, ia lá para o fundo, e eu me perguntava, eu falava, nossa, como é que se sou eu, talvez eu não entraria dentro da casa, eu ia ficar com vergonha, não sei. Mas era muito difícil, sabe? A pessoa tinha que entrar dentro do portão, a gente deixava o portão fechado por causa de segurança, mas, as pessoas iam, era muito legal. E aí a gente começou a pensar algumas coisas, falou, poxa, de sábado a gente podia fazer alguma coisa diferente para o pessoal vir, sabe? Ser um dia mais legal. E a gente pensou, falou, vamos fazer uma feira. Então, durante a semana a gente trabalhava normal, delivery, as pessoas iam comprar lá na horta, mas todo sábado era muito especial, porque a gente fazia um agito, assim, sabe? Então, iam mais pessoas, tinham mais produtos, a gente trabalhava como se fosse uma feira mesmo, e a gente começou a fazer alguns eventos. Então, poxa, sempre voltados para a questão de saúde mesmo. Então, era meditação, massagem, e as pessoas iam, e a gente fazia yoga, e foi muito bacana esse tempo que a gente ficou aí. E aí, nesse meio tempo, eu fiz outros trabalhos, eu fui convidado para fazer um outro trabalho, que estava atrelado muito à Anlurb. Então, os pátios de compostagem que estavam acontecendo dentro da cidade, eu comecei a ter conhecimento numa outra esfera, na verdade, mas que foi muito importante para o meu crescimento dentro das coisas. Eu comecei a conhecer pessoas de esferas públicas e também consegui conciliar as necessidades das hortas urbanas, né, tendo os pátios de compostagem produzindo, eu não sei se vocês sabem, né, hoje a cidade de São Paulo ela conta com esses pátios de compostagem, que são resíduos recolhidos das feiras, e esses resíduos orgânicos são levados para esses pátios de compostagem. Até pouco tempo atrás existiam 6, tem o pátio da Lapa que estava para ser fechado, eu não sei se isso já aconteceu ou não, mas então eram 6 pátios, e qualquer munícipe pode ir lá e pegar adubo gratuitamente para suas plantinhas dentro de casa. É um trabalho maravilhoso que é feito, eu acredito que a prefeitura ainda divulga muito pouco, perto do que deveria, sabe, pela importância desse trabalho. E aí,
estando dentro disso daí, eu consegui organizar a primeira coleta ou primeira transferência de resíduos orgânicos em larga escala para a Associação de Agricultores da Zona Leste. Então, foi um evento muito legal, foi o presidente Dan Lurby, o presidente da Associação de Agricultores da Zona Leste na época, e várias outras pessoas da cidade também, muito bacana, o pessoal das empresas contratadas para fazer esse serviço. Aí eu consegui, através de uma articulação muito bacana, eu consegui arrumar um transporte gratuito para levar, e a gente transportou 20 toneladas de composto para as hortas da associação. E para quem não sabe, a gente depende muito de adubos, né? E essa questão dos adubos vindo da compostagem são excelentes. Esse processo da compostagem, dessa forma, ela evita que o lixo chegue no aterro e isso gere o gás metano. E quando você composta ele dessa forma, então você não gera essa poluição. E quando você joga de novo isso na terra, você retorna carbono para a terra. Então, é um ciclo que se fecha, muito importante. Hoje, né, com a dificuldade dos aterros lotados, não tem mais lugares para você fazer outros aterros. A gente vê aí Bolsonaro, que estava muito atrelado a essa questão dos aterros, né, jogando a meta aí para 2067 de extinção dos aterros. Eu não sei se a gente se a gente consegue comportar lixo, né, até lá. Isso é um negócio muito importante da gente tentar pensar dentro das nossas casas. E, bom, e aí foi isso, consegui articular isso, o pessoal da associação ficou muito grato por esse adubo. Até hoje a gente faz uso desses adubos. O pessoal da transportadora, vou até divulgar aqui o nome deles, Rafa Entulho, se vocês precisarem de fazer algum transporte, esse pessoal é o pessoal que ajudou a gente, cara, gratuitamente, e até hoje ajuda quando a gente precisa transportar. Eu agradeço demais lá. E aí foi isso, beleza. Esse trabalho em paralelo, aí já tinha uma pessoa trabalhando lá na Urban Farm, nesse meio tempo, e aí veio a pandemia. Pandemia, e agora? O que a gente vai fazer? O que vai acontecer, né? E aí, para nossa surpresa, teve um boom. Foi a grande virada das coisas, foi a pandemia. Pesadelo para alguns e para outros foi a grande virada, na verdade. Então, todo mundo dentro de casa, todo mundo fazendo 3 refeições, 4 refeições dentro de casa. Num primeiro momento, vai faltar comida, pessoal desesperado, liga nos supermercados, sei lá, não temos previsão de entrega, porque a gente está com tanto pedido, e aí o pessoal começou a procurar outras formas, né, outros lugares, e aí começaram a chegar na gente. E aí eu lembro que a gente trabalhava das 7 da manhã até as 11 da noite, direto, fazendo pedido, fazendo delivery, e aí eu ia para casa e o telefone tocando, e mensagem, eu quero comprar, quando que vocês entregam? E a gente, entrego para você amanhã, sabe? A gente não tinha problema. E aí vem de novo, né, aquela vertente das hortas urbanas, que é a questão da soberania alimentar, de você ter o seu alimento disponível, independente dos problemas que acontecem, do agricultor pequeno, familiar, que, se precisar, ele põe no carro e ele te leva a produção dele, ele não depende de caminhão. E antes disso, a gente passou para aquela situação dos caminhoneiros, a gente já estava com a horta, e a maioria dos lugares você ia comprar um alface, R$10. E a gente, vendendo o alface no mesmo preço que a gente sempre vendeu. Não tivemos problema de abastecimento. E você não encontrava, né? Não tinha alface. Eu lembro que você ia no McDonald's, o hambúrguer não tinha alface porque travou, não chegava, né? Na larga escala. Mas em âmbitos pequenos, como o da Urban Farm, cara, não tivemos problema nenhum. E a gente continuou o fornecimento e colhendo, e a gente tinha acesso às mudas, então não ia faltar de jeito nenhum. E talvez esse seja o principal ponto das hortas urbanas.
que deve ser olhado é a questão da acessibilidade, da soberania alimentar, do resgate de culturas, né, de você poder encontrar um alimento que você não encontra nos mercados convencionais. E aí a gente pode ir nos porquês disso tudo, eu não sei se eu estou aqui para isso, mas vamos caminhando, vamos ver como a conversa se desenrola aí daí para frente, depois a gente vai ter as perguntas, e se isso interessar a gente pode falar um pouco disso. E aí veio a pandemia, voltando, poxa, bum, explodimos de vender, nossa, trabalhava 24 horas por dia quase, não tinha, assim, sem brincadeira, foi uma coisa fora do comum, assim. E aí isso deu fôlego para a gente, falou, poxa, beleza, agora eu acho que a gente tem, e assim, vou trazendo um pouco, puxando um gancho disso, o que é importante, né, nesses pontos, como a Urban Farm, ou qualquer outro lugar que distribui alimentos, é demanda, é você ter escala. Então, a partir do momento que você tem uma demanda, você consegue preços melhores, né? Você consegue ratear custos. Você tendo demanda, você está sempre com um produto de qualidade, sempre produtos frescos. A partir do momento que você não tem isso, meu produto fica parado, você não vai ter aquele produto fresquinho. Você não consegue trabalhar, você tem que trabalhar num preço alto para poder bancar seus custos. Então, a grande sacada dessas coisas é a escala, é demanda, sabe? Então, acho que todo mundo deveria olhar para isso, valorizar o pequeno, e a pandemia trouxe muito essa questão, compre local, né? Valorize o pequeno, né? O grande ele não vai quebrar, mas o pequeno vai passar dificuldade. E da onde vem o seu alimento? Foram algumas coisas que a pandemia trouxe para as pessoas, né? O que você está comendo? É saudável? Não é? Todo mundo começou a se preocupar com isso. Então, a gente foi trabalhando em cima desses pontos e beleza. E aí, nesse meio tempo, também veio uma bomba para a gente, né? Ó, é o seguinte, o pessoal vai construir um prédio e aí eu falo, do lado lá da horta. Falei, poxa, não é possível. Como é que eu fiquei sabendo disso? O vizinho, ele tinha uma marcenaria lá muito bacana, ele tinha um antiquário lá maravilhoso, estava lá há mais de 40 anos, e aí ele veio para mim e falou, cara, é o seguinte, pediram para eu sair do imóvel, porque o imóvel vai virar prédio, e a gente já tinha um problema lá na casa, que era questão de sol, não batia muito sol, principalmente no inverno, o sol, né, naquelas viradas dele, a gente não tinha muito sol, mas a gente se virava, sempre conseguiu produzir, mas podia ser bem melhor. Aí eu falei, nossa, se construir um prédio aqui agora, ferrou, sabe? A gente vai ter menos sol, a gente vai ter alguns anos aí de construção, quebra tudo, poeira em cima das coisas, praticamente eu acho que acabou. Aqui, nesse espaço, a gente não vai conseguir mais. E aí, nesse momento, eu falei, poxa, eu acho que a gente vai ter que procurar algum outro lugar, né? E aí a gente começou a buscar, a gente começou a dar uma olhada no bairro, falou, pô, não é possível, deve ter alguma outra casa igual a da minha avó ainda aqui, no Ipiranga, vamos procurar isso. E legal, e fomos trabalhando lá, enquanto isso estava acontecendo. E aí veio uma outra reflexão para a gente, que era assim, uma horta urbana, se ela for dependente de um único lugar, então uma horta urbana ela não é viável, porque hoje dentro da cidade a gente acaba sendo refém, né? É muito difícil. E aí eu coloquei na minha cabeça, eu falei, nossa, a gente tem que ser um nômade. A gente tem que ser nômade e a gente tem que ter essa questão camaleão de se adaptar. Então, poxa, hoje era lá numa casa antiga, se amanhã tiver que ser num terreno ocioso da cidade, se tiver que ser no topo de um prédio, se tiver que ser em alguma coisa, a gente vai ter que se adaptar a isso, porque senão não é viável. Um projeto de horta urbana ele tem que ser aplicável em qualquer outra dimensão, em qualquer outra escala. E aí, legal, um dia fui almoçar na casa dos meus pais, e na volta, domingo, eu lembro até hoje, vamos dar uma volta lá no Ipiranga, eu, minha esposa, minha filha.
E aí a gente passamos na rua Cipriano Barata, tinha uma casa lá antiga com uma placa lá, aluga. Nossa, a gente olhou aquilo e falou, meu, na verdade a placa estava de vende-se. A gente olhou e falou, meu, nossa, olha, essa casa é perfeita, tinha um quintal maravilhoso. Será que dá? E aí tinha um monte de carro, estava abandonado, largado. Um monte de carro dentro, uns carros desmontados, sem roda, sem motor. Falei, meu, isso aqui está largado há muito tempo. E acho que, nossa, ia ser sensacional trazer aqui, vai ser um upgrade, porque lá, quem conhece o Ipiranga, Rua 1822, perto das juntas provisórias, o pessoal não chega tanto ali, a Cipriano Barata, bem mais no centro, perto dos prédios. Nossa, se a gente conseguir mudar, e aí começou um trabalho de convencimento do pessoal de ceder esse espaço para a gente. E aí, depois de muita conversa, o que você vai fazer lá, meu? Vamos fazer uma horta. Não, como assim horta, né? Aí a gente volta de novo naquela descrédito das hortas. Mas foi muito legal. Depois de muito tempo, conseguimos convencer o pessoal a fazer, a ceder o espaço para a gente. E aí é isso que vocês estão vendo, já foi depois de muito tempo. Põe nessa foto do carro aqui, ó. Esse era um dos carros que estavam lá largados. Essa terra que vocês estão vendo, tipo, o chão lá era onde igual tá esse carro aí, era desse jeito. Essa terra que vocês estão vendo do lado já foi uma terra que a gente trouxe de fora. A gente fez uma análise, olhou, falou assim, meu, putz, será que é mais fácil a gente A quebrar gente esse... quem, hein, César? Quem é a gente? Cara, meu, eu e a equipe da Urban que foi se construindo nesse meio tempo, né? E os conselheiros, né? Sempre os conselheiros do meu lado, os anjos, né? E aí eu posso até falar uma outra coisa que eu aprendi na vida é que assim, cara, as pessoas é muito engraçado e é muito legal a gente engraçado não, é emocionante, na verdade, e é muito legal a gente entender isso. As pessoas, elas vão e vêm na nossa vida e é incrível você entender isso, sabe? O porquê que essa pessoa se aproximou agora, o porquê que essa pessoa agora ela se afastou. E daqui a um tempo ela volta, e assim a vida. E a gente também, se a gente for ver, a gente também funciona assim, todo mundo. Então, durante todo esse processo, sabe, não foi só maravilhas, na verdade, né? Foi muito difícil todo esse processo que vocês estão vendo aqui. São muitos desafios. E às vezes a gente está lá desanimado, e aí algumas pessoas chegam nesses momentos, e só depois que você vai refletir, você fala, nossa, essa pessoa é engraçada, né? Ela chegou no momento que eu estava ali, sabe, pensando em desistir, e ela, me ajudou, me deu força, e depois que eu consegui ganhar essa força, essa pessoa se afastou. É muito incrível, eu não sei se vocês conseguem fazer essa analogia para vocês mesmo, das coisas que vocês já passaram, mas para mim foi muito nítido. E foram várias pessoas, eu posso listar, Anderson, Glória, Oclinhos, poxa, é muita gente, cara, que veio nas horas que eu mais estava precisando, e assim, espontaneamente, eu não chamei, eu não pedi ajuda, e simplesmente elas chegaram e, cara, me ajudaram a ter força para continuar, sabe? Às vezes, poxa, acho que eu vou procurar um emprego nesse meio tempo, vou fazer outra coisa, não sei se eu continuo com isso. E aí essas pessoas, não, cara, pô, isso é maravilhoso, vamos, vai, o que você precisa, vamos fazer. E as coisas foram tomando essas proporções, né? Então aqui a gente já tinha algumas pessoas, tinha o pessoal da associação, por exemplo, olhando tudo que a gente estava fazendo, então tudo que eu ia fazer eu comecei a consultar, e o que vocês acham disso? Aqui, por exemplo, quando a gente mudou para esse espaço, a gente tinha um amigo que a esposa dele era cozinheira, vegana, e aí eu tinha convidado eles para fazer parte do projeto, montando uma cozinha dentro da nossa horta para aproveitar os alimentos. E aí eu lembro que eu trouxe ele, por exemplo, falei, cara, aqui vai ser a nova base da Urban Farm. E aí, legal, depois de um tempo, né, ele virou para mim e falou assim, pô, você lembra aquele dia que você me mostrou? Na minha cabeça eu estava pensando assim, César é louco, sabe, aqui não tem um passarinho, como é que ele quer montar uma horta aqui? Né? Isso ele me contando depois. E aí a gente foi construindo, e aí
aqui foi muito trabalho, foram 7 caminhões de terra, e aí também as coisas foram acontecendo. Aquele mesmo pessoal que eu falei do transporte, que transportou os resíduos, os pátio de compostagem para a gente, eu liguei para ele e falei, cara, eu estou precisando de terra boa, sabe? E aí ele falou assim, ó, é o seguinte, eu vou te colocar num grupo, você manda uma mensagem, qual que é o tipo de terra, todas as terras lá já tem laudo das construções, maioria é escavação da cidade, as terras já têm laudo e, cara, eu tenho certeza que eles vão te entregar aí, porque isso eles vão rodar pra caramba para jogar onde eles têm que jogar, eles vão te entregar aí gratuitamente. Falei, pô, não acredito. Não acredito que isso existe, não acredito, não sei se as pessoas têm conhecimento disso. Simplesmente eu coloquei no grupo, no dia seguinte tinha 10 mensagens. Eu tenho os caminhões aqui, qual que você quer? Manda foto, manda laudo, a gente foi analisando, meu, fechou, pode vir. Recebemos 6 caminhões de 18 metros cúbicos, aquele maiorzão. E aí a gente foi aprendendo, né? Porque nós jogamos tudo, fizemos umas montanhas de terra. Nossa, deu um trabalho para espalhar isso aqui. Vocês não imaginam. E aí, beleza. Aí a gente foi construindo. E aí o que vocês estão vendo aqui, isso aqui era tudo carro. Carro parado aqui, carro da rua, era um estacionamento informal. E aí a gente foi construindo, foi plantando. Aí já é outra, Sérgio, segura essa daí, segura aí. Volta para trás, volta para trás. Aí essa é a outra. Aí, ó, essa a primeira ali, mas aqui também, aqui é uma outra perspectiva, né? Olhando para o outro lado. Aqui nesse espaço a gente tem 300 metros quadrados de horta, né? Nossa horta ocupa 300 metros quadrados e aqui a gente produz 200 quilos por mês. Foi a nossa média do ano passado, 200 quilos mês. E aqui era assim, as paredes, ó, não tinha uma planta. Vai na outra foto lá, Sérgio. 2 para frente, mais outra. Aí tá assim, ó, hoje é planta em tudo que é lugar, você quase não vê parede. Isso é uma parede, mas a outra tá mais forrada ainda. Aqui é um pé de chuchu, terra micina. E aí a gente colhe aqui 200 quilos de alimentos, a gente colheu, na verdade, no primeiro ano nesse terreno. E aqui a gente planta 60 variedades diferentes durante o ano, né, aproveitando a sazonalidade dos itens. A gente tem bastante plantas não convencionais, a gente temperos, chás, ervas, tem muita coisa. Aí tem pé de banana, tem... Poxa, tem muita coisa aí, muita coisa. Convido vocês para vir conhecer, esse espaço está super ativo. E aí a gente foi entendendo todo esse processo e que uma horta, ela vai muito além da produção de alimentos, né? Então, é um negócio muito lindo de ver. Além da transformação do local, né, a gente consegue ver isso muito claramente, nítido nas fotos, antes e depois. Então, a gente resgatou a vida do lugar. Hoje a gente vê aqui, poxa, vem gavião aqui, vem, nossa, uma natureza maravilhosa aqui. Essa aqui já é na Cipriano Barata? Essa daí é a horta da Cipriano Barata. Então, em 300 metros quadrados, a gente produz 200 quilos aí. E aí a gente foi entendendo, né, essa questão, o que mais que uma horta traz, né? E a gente começou a trazer isso para o nosso dia a dia. Então, a gente começou as construções. Aqui posso falar muito dessa horta, né? A gente Mas segue vamos seguindo porque a gente já está tá no assim, limite. Então vamos lá. Vamos dar uma E aí a rápida gente para depois começou... a gente ter tempo para as Fechou. perguntas. Eu tô sem relógio aqui, Sérgio. Tá, então vamos eu lá. estou sendo o relógio aqui, ó. Então vai. Aí, beleza. Peraí, aí não, eu vou volta passando, um pouco. você vai não, volta um falando pouco. aí. Não, peraí, volta mais um pouco, só para eu terminar lá da horta. Não, tudo bem, pode deixar aí, nós vamos chegar aí já. Então, a gente começou lá naquela horta a entender o que uma horta poderia trazer, né? Além de todos os benefícios que a gente já sabe, a gente começou a entender que, assim, cara, ali é uma sala de aula. Ali era uma sala de aula e que a gente só precisava organizar as coisas de uma forma que ficasse mais claro, né, as formas de ensino ali dentro. Então, a gente começou algumas construções, sempre pensando na questão da agroecologia,
Então, a gente tem um relógio solar, a gente fez uma construção de uma espiral de ervas, a gente tem uma casinha de compostagem, a gente tem uma biblioteca, a gente fez um restaurante para fazer o aproveitamento e divulgação das plantas não convencionais, aproveitamento das partes que não são aproveitadas pelas pessoas, e a gente começou a trazer escolas, a gente faz oficinas, então hoje a gente tem as oficinas tanto de plantio, mas a gente tem as oficinas voltadas também para a culinária, de aproveitamento dos alimentos. A gente tem algumas oficinas para as crianças, que são maravilhosas do entendimento dos elementos da natureza e a importância deles para o nosso dia a dia e para as plantas também. Então foram várias coisas que a gente fez e é maravilhoso, super recomendo para vocês. E aí a gente começou um novo projeto. Esse eu diria que assim a Urban Farm está ficando pequena dentro desse projeto. É um projeto maravilhoso. Ele está em fase final assim de projeto, mas ele já acontece. A gente já tem muita coisa acontecendo já, efetivamente. Mas o projeto se chama Ipiranga Orgânico e a ideia é que o Ipiranga seja o primeiro bairro orgânico de São Paulo ou do Brasil. E a gente tem um slogan muito bacana, que é Ipiranga, o bairro do passado, do presente e do futuro. Olha que bonito. E aí aqui a gente, junto com a subprefeitura, um trabalho muito legal de articulação, e isso proporcionado pela Horta. Eu diria que hoje a Urban Farm já apareceu em todos os programas que vocês imaginem. A gente consegue ter acesso Vou a rodar aqui essas fotos, hein? Pessoas muito importantes do meio, de todas as esferas públicas, privadas. Então foi uma abertura de portas muito grande. A gente conseguiu chegar nesse terreno. Volta lá, Sérgio, volta lá. Eu sei que está acabando, mas volta naquela primeira lá que você... Deixa eu ver, essa daí. E aí esse daqui é um terreno que fica lá na Gentil de Moura. É um terreno da Enel e é um terreno ocioso dentro da cidade. Ocioso, entre aspas, ele produz energia, mas, só tem as torres e tem um baita de um espaço que dá para ser aproveitado. E a gente chegou lá e falou, eu sempre passava lá e via esse terreno e falava, caramba, mas não é possível, tanto tempo parado esse terreno, aí dá para a gente fazer um monte de coisa lá. E aí a gente começou a chegar nas coisas. Esse mato que vocês estão vendo aqui tinha mais de 2 metros de altura, não parece. Mas isso aqui a gente está em cima da antena, tirando uma foto de cima para baixo. Isso aqui tinha mais de 2 metros de altura. Muito entulho, muito lixo, tinha de tudo. Tem uma feira ali, o pessoal jogava as coisas da feira ali. Então, caixa, garrafa plástica, tudo que você imagina. Vocês podem falar qualquer objeto aqui, a gente encontrou dentro da limpeza desse terreno aqui. A gente tirou mais de 3 caçambas de entulho desse terreno, mais uma vez com a ajuda do pessoal da Rafa Entulhos, que deu um puta suporte para a gente, que acredita nesses projetos. E aí a gente limpou. Passa para frente, Sérgio. Ó, vai mais no trator ali, ó. Mais para frente, mais duas. Isso aí é como já está. Aí a gente tiramos o mato. Isso aqui, ó, os lixos. A gente foi fomos juntando lixo, tira lixo, não acaba mais. Você cavar lá, você pode cavar até a China, lá que tem lixo ali enterrado. Fomos fazendo esse trabalho, vai limpando, vai lá o outro, Sérgio, lá tem uns que é só... Aí a gente foi montando. Poxa, olha lá, tracemos a terra, poda, e aí vem outro benefício das hortas urbanas, que é absorver as podas da cidade. Então, cara, poda da Enel, poda da subprefeitura, a gente pode absorver tudo, voltar isso para a terra, carbono voltando para a terra, menos espaço ocupado dentro dos lixões. Aí a gente foi construindo, olha o trabalho, hein? São mais de 1.000 metros aqui. Olha lá, trator, entramos com um trator lá. Tira. O chão tava, essa raiz aqui, você não conseguia tirar na enxada nem a pau. O negócio tava lá já enraizado de um jeito. Aí, ó, aí isso era tudo construção. E aí volta lá numa mais bonitinha lá, Sérgio. Só para ver como é que ele tá hoje, uma que tá verdinha ali. Deixa eu ver, essa tá aí, mas acho que tem umas melhor aí. Aqui, essa, aí, Sérgio. Aí, isso aqui é a perspectiva. Hoje, isso aqui já é de alguns plantios para trás. Hoje está com outras coisas cultivadas,
Mas aqui dá para ter uma visão do que aconteceu com o terreno, um antes e depois. Eu vou te mostrar umas outras fotos, enquanto nós vamos pedir para a Ana Orsi, que está aí faz tempo com a mão levantada, fazer uma pergunta e eu vou trazer outras coisas aqui. Fala, Vamos lá. Ana. Então, César, você me falou, né, da compostagem da Subprefeitura da Lapa. Há uns 15 anos, pelo menos, o Rafael Golinho, não sei se você conhece o Rafael Conheço, Golinho, claro. ele foi o Conheço. primeiro, a partir dessa iniciativa dele, que as subprefeituras começaram a aproveitar esses resíduos de poda e tudo para fazer a compostagem. E eu fico muito triste se você estava falando que talvez na Lapa essa compostagem vai deixar de existir, porque, na verdade, foi a primeira de São Paulo, né? Sim. Enfim. Não, mas continua, por favor. Eu achei que Não, você deu o então, tempo para a gente. fora isso, linda a sua apresentação. Eu acho que realmente o universo conspira a nosso favor quando a gente vai atrás dos nossos sonhos, as pessoas certas e as coisas vão acontecendo, né? E é um exemplo muito bonito. Parabéns pelo trabalho. Vocês estão realmente de parabéns e assim esperançoso, né? Ver que vocês conseguem regenerar espaços que estavam assim degradados, trazer de volta os passarinhos, vida para espaços deteriorados, né? Então, vocês estão de parabéns, adorei a tua história e também a tua capacidade de transformar e também de vislumbrar, né, essa possibilidade. Obrigado. Desculpe, Sérgio, eu não sei se eu estou com som. Você quer que eu ponha as fotos, Sérgio? Eu pensei que você tinha mandado para mim, mas acho que você mandou na Cultura Orgânica, né? Mas se quiser, eu tenho aqui, eu posso mostrar as fotos. Tem umas ali, estão ali. Para trás aí, ó. Bom, então. Ali tem a comida que eu comi lá, que é uma delícia, o local. Essas fotos são de lá, da outra semana. Estava em outro lugar. Uhum. Olha quantas... Opa, aqui já... Começa ali nessa aqui, começa nessa. Aqui já é lá, né? Aí é o nosso espaço de separação dos lixos. E é muito legal. Todas as coisas que a gente fez lá é muito bacana. E tudo faz você pensar. Então, por exemplo, aqui quando a gente começou a olhar para o nosso lixo, sabe? A gente começou a olhar e falar, meu Deus do céu, mas é muito lixo que a gente está produzindo, vamos olhar. E aí você começa a ver um monte de coisa, que material que você pode trocar, sabe? Você começa a optar por coisas que são mais sustentáveis. E é muito legal. E esse espaço, ele ajuda as pessoas a levarem isso para dentro das casas também. É muito bacana. Tudo escrito aqui foi uma aí. pintura que a gente fez em homenagem às mulheres agricultoras. Foi no dia do evento que a gente fez lá, chamando pessoal das políticas públicas com as agricultoras. E aí a gente fez essa pintura em homenagem a elas, é o Dia das Mulheres. Aí aqui é uma parede. Aqui é uma parede que a gente colocou aqui como assim, transforme a sua casa em uma urban farm, né? Então aqui é uma parede que a gente traz ideias para as pessoas levarem para dentro da casa e aproveitarem os espaços. Os caixotes, aqui é uma plantação de berinjela, tudo aqui é berinjela. Coleta de água, aqui é o lugar que a gente faz... Leve a horta para sua casa.
Esse daqui é uma oficina que a gente faz de plantio. Se tiver um vasinho que está deteriorado, aquela plantinha que não vai para frente, você leva lá, a gente faz uma oficina, ensina como fazer desde o início. Aí a criançada sempre presente. É seu filho? Não, isso aí não. Olha aí, que bonito. Essa foto é muito linda. Essa é qual delas que é essa? É a 3? Essa é a horta 2. Não, é a 2. horta 2. A A 3 a gente não. A 3 está Barata. sendo. Exato, a 3 está sendo só para produção mesmo. Ah. É um espaço voltado para produção. A gente não. E ali, aqui que tem restaurante e tudo? Exato. Aqui nesse espaço aí existem 2 restaurantes. Aqui fora, no espaço aberto, a gente tem a cozinha agroecológica, que é um restaurante da horta mesmo. E na parte de cima a gente tem o restaurante Curry Natural, que é uma cozinha indiana, que também é maravilhoso. Ai, que bonito. Então, as pessoas podem... O menino e a horta. Exato. Aqui no cantinho direito é a espiral A de ervas. A Annelisa é cineasta, né? Ela é top de linha para fazer foto. Isso, eu fiquei encantada com o projeto, encantada. Até tirei mais fotos nesse fim de semana também. Olha aí o restaurante. Comida deliciosa. E aqui a gente traz apresentações, então a gente traz músicos, a gente traz artistas do bairro, repentistas, sabe? Então a ideia é isso, sabe? A gente fomentar o bairro, apresentar o trabalho das pessoas que vivem no bairro, e está sendo muito legal isso. As pessoas têm adorado, e graças a elas esse projeto está tendo continuidade. Almoço vegano indiano. Eu quero, os 2 restaurantes são veganos. César, eu gostaria que depois você mandasse para mim o contato da sua chefe aí, que eu tive entrando também no Insta dela, eu quero convidá-la para vir aqui também. Maravilhosa. Né? Chama Isis. Então, como que ela chama mesmo? Chefe Isis. Chefe Isis, né? Então, olha, nome de deusa. E depois você me passa o contato dela, por favor? Claro, lógico, com certeza. E eu vou correr aqui um pouquinho, porque tem várias pessoas perguntando. E isso aqui, deixa eu ver se eu consigo aumentar. O bairro é Ipiranga? Isso. É o Ipiranga, onde o Dom Pedro falou aquilo lá. Sim, vou ler aqui, hein? Nós somos a união e o encontro entre o urbano e o rural. Um novo conceito de produção alimentar. Somos o resgate da biodiversidade, outrora esquecida embaixo do asfalto. Ele já está chamando de outrora, hein? Outrora esquecida, hein? Nas entranhas da cidade, o não convencional. Somos a nova soberania na produção alimentar. Que maravilha! Estou na fila aí, hein? Estou na fila para perguntar, hein? Eu estou vendo aí todo mundo na fila. Bom, eu vou tirar aqui agora e vamos chamar aí Ana Orsi, Cazé e Ari Filler, tá? Então, você vê que nós já estamos... Eu já perguntei, eu só esqueci de tirar a mãozinha. Tá bom. Cazé Oliveira, professor, chefe Bug. Vamos lá. Cezinha, sabe que é uma honra, né? Você ter o amigo. Foi o professor Cazé que indicou o César Moreira para gente, tá? Cara, inspiração total, Cazé, cara incrível, meu. Cara, tem muito fã lá na horta, viu? É uma honra ser seu amigo. O Sérgio Frug aí e essa turma linda que você está falando com ela, que também é uma aquisição nova. Eu faço 1000 coisas, então é difícil até. Eles produzem aqui, cara, cada coisa legal aqui que você não tem noção, né? Então, parabéns, Sérgio, aí, né, por esse Zoom, por tudo Ana que Maria vocês Orsi. representam aí. Isso, a Ana Maria Orsi, nem se fala, né? A Andréia aí, a alemãzinha aí, dando o ar da graça pra gente, todo mundo aí, né? O bombeiro aí, o Celção, né? Essa galera boa aí. Mas semana passada, quer dizer, não foi semana passada, foi na outra que eu estive aqui, eles me fizeram uma pergunta. Aí eu falei assim, olha,
Eu sei responder essa pergunta, mas quem vai responder é ela, que aí foi que surgiu a ideia de você, né, de eu indicar você, né? Bom, todo mundo aqui sabe, né, ou sabe-se, que o planeta já está chegando a quase na casa dos 8 bilhões de habitantes, né? E aí a minha fala foi que os insetos, né, vão contribuir para a segurança alimentar também, mas tem um ponto que me perguntaram, eu falei, não, essa é do César. Você acredita, né, que você tocou num ponto importante hoje, que é a escala, né? Você precisa ter escala, né? Porque não adianta você produzir só um pouquinho ali, porque você não vai alimentar muita gente, né? E para ter essa segurança alimentar, né? Então, você acredita que realmente a agricultura urbana e orgânica, que o mais importante é isso, ela consegue ou ela dá conta realmente, essa é uma provocação, tá? Né? De alimentar esses 8 bilhões de pessoas aí, ou você acha que a gente continua dependente da tradicional química lá e eles falam muito isso, hein? Que a agricultura pequena não dá conta. O que você pode falar sobre isso aí? Pô, maravilhosa essa pergunta. Eu diria que assim, é difícil, a gente tem que ter a cabeça muito aberta para entender toda essa situação, todo esse cenário. Não é fácil, mas inclusive meu pai é uma das pessoas que acredita muito que isso não é possível. E essa semana eu estava conversando com ele a respeito disso, mas eu acho que assim, eu acho que a agricultura urbana, a agricultura mais próxima, e assim, a gente lá, o Sérgio mostrou o nosso texto, a gente fala de encontro e união, né? Porque eu acho que a agricultura urbana ela não existe sem o campo, sabe? Sem a área rural. Então a gente não está aqui para tomar o espaço de ninguém, na verdade. A gente está aqui para somar. E aí a gente acredita muito na questão dos alimentos mais perecíveis, mais próximo da onde eles são consumidos. Alimentos que eles têm uma durabilidade maior, sim, podem vir mais distantes. É isso que a gente acredita da agricultura urbana, o que eu acredito, tá? Eu acredito. Com relação à química, isso para mim nunca convenceu, porque 80% do alimento que a gente põe na mesa das pessoas são provenientes da agricultura familiar. Então, não achem que o grande agro, né, isso que a gente escuta, ele está produzindo comida para a gente botar na nossa mesa. Eles estão produzindo commodities, eles estão produzindo alimentos para gado. Então, assim, hoje, eu estava, inclusive, foi uma das coisas que eu fui pesquisar, mas 78% da soja produzida eu acho que no mundo, se eu não me engano, ela é destinada para alimentação bovina. Então, e 18% é destinado para óleos. Então, óleos óleos de cozinha, essas coisas, e apenas 4% são destinados para alimentação humana. Então, isso vai por água abaixo toda essa questão. A química, ela degrada áreas. Onde a gente vê agro, a gente vê fome, na verdade, sabe? Se a gente for pesquisar a fundo, a gente vai lá nessas grandes fazendas, o que a gente vê lá é o pessoal praticamente vivendo numa situação de trabalho quase que escravo, eles não conseguem sair dali, ali não tem estudo, eles não têm condição mínima de vida, e eles não conseguem abandonar aquilo também. É muito difícil de olhar para essa realidade. E a gente também pode falar um pouco dos alimentos transgênicos, que inclusive estava lendo a respeito disso hoje, que os alimentos transgênicos, eles não foram criados para produzir mais, sabe? Para produzir mais. Os alimentos transgênicos, eles foram criados para suportar mais produtos químicos. Então, o que a gente está vendo é cada vez mais produtos químicos em cima desses alimentos, dessas plantações.
E isso não está trazendo resultado. O que eles esperavam com o transgênico era de tipo, vamos fazer o transgênico para a gente poder colher mais. E isso não vem acontecendo. Já existem estudos que comprovam isso, sabe? Então, é uma realidade muito difícil. A gente vive à mercê das grandes corporações. A gente não encontra os produtos que, por exemplo, as plantas não convencionais, plantas espontâneas, a gente não encontra elas nos supermercados. E isso não é por acaso, isso é porque eles querem que seja assim. Isso não gera retorno, sabe? Ninguém tem que comprar semente de planta espontânea, sabe? Isso não gira o mercado, isso não é interessante para a cadeia. Então, é isso que a gente vive hoje. Então, eu acredito sim muito na agricultura orgânica, na agricultura familiar. Eu acho que sim, é capaz. Se a gente destinasse as terras, e isso também já é comprovado por estudos, e é uma briga, é uma guerra, na verdade, mas se a gente pegasse as áreas destinadas para alimentação bovina, para o gado principalmente, a gente conseguiria alimentar o Brasil tranquilamente, se a gente for olhar... O Brasil poderia alimentar o mundo. Então, se a gente olhasse questão mundo, eu acho que o mundo todo, se a gente olhasse isso com mais atenção, acho que não teria fome, sabe? Então, é uma questão de se aproveitar melhor, de ter um consumo consciente. Para você ver que você falou da onde está a raiz da fome, no interesse deles. Né? Então, muito cuidado com a política, porque a fome não é política, é econômica. Isso vem da questão que você citou, do interesse deles. Né? E da cultura nossa. Mas o Brasil sempre teve uma cultura de ter galinha no quintal, né? De ter a sua pequena horta, até às vezes ter um chiqueirinho. Então, isso pelo Brasil inteiro. Eu já andei esse Brasil pelas estradas desse país, pelo menos 80% dele eu já viajei na minha vida, e você via muito isso. Né? Então, essa fome fica mais nas áreas urbanas, onde depende de dinheiro e dessas coisas, tem uma atração por pela cidade grande, e muitos eles ficam, não conseguem se estabelecer direito, e aí começa toda essa viravolta aí, que muitos se aproveitam, de que muitos se aproveitam. Né? Então, Sérgio. Sim. E aí, só para eu concluir aqui, aí eu vou deixar vocês tranquilos, eu vou ficar aqui, claro, né? Mas aí eu vou abrir para os demais aí, porque senão eu falo bastante. É um orgulho. Tem o Ari aí na fila. Isso. Não, que é o complemento da pergunta, né? Então, é um orgulho ter o César como amigo tudo, e essa ideia de fazer o Ipiranga orgânico, porque vocês, olha, eu vou falar, vocês todos, o Ari, a Maria Orsi, vocês não conheceram o Cinturão Verde, né, de São Paulo. Vocês são muito novinhos, né? Então... a Companhia Agrícola de Cotia. Então, mas eu sou aqui do Ipiranga, então tudo isso... Cooperativa Agrícola de Cotia. Só para vocês terem uma ideia, na margem do Rio Tietê, aqui, ó, eu estou falando aqui na Vila Maria, viu, César? Estou falando aqui pertinho, não estou falando longe não, tá? É a Estrada do Pêssego, que você deve conhecer, até antes aqui, Sapopemba aqui, nós tínhamos uma quantidade de hortas gigantesca, incrível, que lotava a cidade de comida, e isso está sumindo. Então, parabéns que você pensa no Ipiranga orgânico, e nós precisamos trazer essa cultura e mostrar que você trazer comida de longe, principalmente essas que nós mencionamos aí, né, de cultura essas que você produz aí, você está acabando com o planeta na questão de emissão de carbono, estrada e tudo. Então, parabéns, era só isso aí que eu queria concluir, tá bom? Orgulhão aí de ter você como amigão. Um abraço. Eu também, valeu, Cazé. Obrigado pela indicação, viu? Então, Ari Filler, por favor. Boa noite aí, pessoal. Bom, já que nós temos mais 45 minutos de reunião... só para você, né, Ari?
Bom, eu vou ver se eu me lembro de tudo que eu queria comentar com o César. Quero começar do início. Quando ele falou da cenourinha de R$ 9 versus 10 cenouras por R$ 4, eu calculei, bom, 40 centavos para R$ 9, um spread aí de 20 vezes. Aí eu falei, bom, como bom economista, ele percebeu que tem um gap, um spread gigantesco, né? Fora todas as questões filosóficas e existenciais, como bom economista, ele percebeu que era um bom negócio também, além de ser saudável e bom para todo mundo. Esse case é ótimo, viu, César? Você falar de R$ 9 uma cenoura e R$ 4 10 cenouras é fantástico, né? Porque mostra o abismo, né? E onde está esse abismo? Na intermediação e na logística, que ele acabou de falar. Quando você elimina a intermediação, uma parte dela ou toda ela, e aumenta a escala e diminui a logística, aí os preços, né, tendem a ficar mais razoáveis. Então, isso é o que ele fez. Esse é o primeiro comentário que me chamou a atenção. A questão da cenourinha. Bom, segundo comentário, você contou aí uma verdadeira jornada do herói. Não sei se você conhece esse termo, jornada do herói. Dá um filme. Isso aí dá um filme, essa tua trajetória. A Anelisa vai muito fazer bom. esse filme. A Anelisa pode roteirizar. Junto com a Ari. Então, isso aí dá um filme porque é a jornada do herói que enfrenta vários obstáculos, né? E você diz que você chegou a quase desistir e graças a algumas pessoas você não desistiu. O herói sempre tem uma ajuda, seja divina ou seja de amigos, né? Porque a trajetória dele, a jornada dele é uma jornada, exato, tipo o trabalho de Hércules. É uma jornada que merece que aconteça. Então, eu ia comentar várias coisas da tua jornada, mas ela é exemplar. Parece que você estava lendo uma historinha de contos dos 12 trabalhos de César Moreira. Os 12 trabalhos de César Moreira, não de Hércules, né? Então, a vez que você ficou doente, que você voltou, e aí eu quero chegar num personagem que não é divino, que é humano. Eu não sei se ela está aí, mas gostaria muito de conhecer a tua esposa, porque você falou muito dela e ela é um anjo que deve estar aí por perto. Não sei se ela está aí. Está aqui, está aqui. Se vocês quiserem, eu chamo ela aqui. Chama ela, porque todo mundo quer conhecer esse anjo. Vem cá. Esse anjo, né? Você recebeu ajuda divina e humana. Ela veio da parte humana, né? Então, eu vou tirar o fone que ela está vindo aqui. Vem cá, que o pessoal quer te conhecer. Vem aqui, sério, vem aqui. Vem aqui. Olha aí, que maravilha! Legal. Que maravilha! Como chama a tua esposa? Daniela, você foi um anjo e é um anjo na vida do César, nos 12 trabalhos de Hércules de César. Você ajudou muito essa jornada, criou um logotipo, deu força para ele, e deve ter muito mais coisa aí que a gente não sabe. Então, parabéns pela parceria. Isso é uma parceria que vale ouro, né? É que eu acreditei também, desde o começo, né? Todo mundo falou que a gente estava alucinando, né? E, no fim, a gente acreditou, porque é uma ideia inovadora, é uma coisa que a gente não tem, né, por aqui. E a gente ficar dependendo sempre de mercado, que ele falou da pandemia, né, da gente ficar dependendo de caminhão e tudo para trazer, e crise de gasolina, álcool. Então, assim, isso aí me ajudou muito, né, aproximar. Meus filhos vão lá, plantam, é super bacana. E aí, a gente acreditou. Olha, oi. Essa aqui é a Isabela. Que lindo. Tem mais um que está dormindo. Eu ia te perguntar se você
vem da área de marketing, porque você criou um logotipo, você criou um nome. Qual é a tua área, Daniela? Eu sou farmacêutica, nada a ver. Farmacêutica? Trabalho em indústria farmacêutica há muito tempo. Bom, mas a ideia foi muito boa e a presença humana maravilhosa. Eu fiquei curioso quando ele falou em te conhecer, e acho que todo o grupo aqui ficou curioso em te conhecer. E se um dia eu for na Cipriano Barata, eu não sei, eu quero ir na Cipriano Barata, não sei se vocês estarão lá, vocês vão de vez em quando lá, me fala que eu quero conhecer vocês pessoalmente, com a minha esposa, né? Todo dia. Todo dia? Eu estou lá todo dia, ela está quase... Às vezes à tarde eu dou uma revezada, assim, mas a hora que você for, só avisar que eu vou aparecer lá também. Qual que é o horário de visita lá na Cipriano Barata? Opa! Qual que é o horário de visita? Segunda a sexta, das 9 às 5, e de sábado, das 9 à 1 da tarde, isso é feirinha, mas o restaurante funciona até às 15 horas. Tá, e domingo não? Domingo é o único dia que a gente ainda não abre. Estamos estruturando isso ainda, porque, nossa, se deixar, a gente fica 24 horas lá. Olha aí a foto como recordação para vocês, depois eu vou mandar. Tá? Bom, eu vou com a minha esposa lá, porque eu sou um sujeito totalmente Você está na urbano. aclimação, você está aí do lado, né? Eu estou perto, eu estou em frente ao Parque da Aclimação, então eu vou te conhecer, vou conhecer esse espaço, quero comer, quero comentar, sugerir, parabenizar pessoalmente. Aí eu cheguei na outra coisa. Quer dizer, você expandiu o conceito de uma alimentação para uma área de educação, entretenimento e lazer, né? Porque hoje vocês têm lazer, gastronomia, entretenimento, educação, tudo num lugar só. Eu diria, numa metáfora, que floresceu, né? O conceito inicial de uma horta, né? Ela expandiu, maravilhoso. Então, eu acho que tem tudo para crescer, já deve ser um benchmark. E, caramba, usei o termo em inglês, desculpe, pessoal. mas já deve ser um case, né? Tô brincando, hein, pessoal? O case sou eu, fica tranquilo, o case. É um projeto urbano. É muito mais do que uma horta e uma fazenda, é um projeto urbano, né? É um projeto urbano. Do município mesmo, que pode ser exportado, né? A horta no centro e todos esses paralelos em volta, desde os parques de compostagem a todo o resto aí que foi citado, etc. Né? Deixa eu só fazer mais um comentário. Os outros 30 eu vou deixar para outro dia. Mais um comentário. A gente tem um grupo no nosso trabalho 60+, que chama 60+ Cidadania, que discute a questão de cidadania, bairro amigo do idoso, etc, etc, etc. Nesse grupo, eu citei uma coisa que aqui muita gente deve conhecer, que é um conceito mundial, que chama cidade de 15 minutos. Não sei se vocês conhecem esse conceito urbano, urbanismo e arquitetura, que é basicamente o seguinte: isso está acontecendo em Londres, em Barcelona, na Coreia, em vários países. Todo cidadão, em tese, idealmente, deveria conviver numa área que ele pudesse percorrer a pé em 15 minutos. A vida dele deveria toda estar lá. Então, é o que eu tenho aqui. Então, você vai ao parque em 15 minutos. 15 minutos seria 1 quilômetro, né? Então, a pé. Tudo o que você tem que fazer na vida, trabalhar, educar, se divertir, comprar, conhecer, porque aí cria uma vida muito mais saudável. E isso que vocês estão fazendo já criou um raio de 1 quilômetro em volta de vocês, que as pessoas podem ir a pé, não precisam nem pegar carro, comprar coisas, se divertir, né? Se educar, se encontrar, marcar ponto. Então, esse conceito da cidade de 15 minutos tem tudo a ver com vocês. Depois vocês entrem, vocês vão perceber que esse conceito da cidade de 15 minutos, que é uma coisa que elimina carro,
elimina poluição, elimina estresse, elimina um monte de coisa. É um conceito muito moderno e que vocês têm tudo a ver. Então, parabéns. Eu vou parar por aqui, porque senão a reunião teria que ter mais 40 minutos. Valeu, parabéns. Não, maravilhoso, obrigado pelos comentários, achei muito bacana essa questão da cidade dos 15 minutos, muito legal, vou pesquisar, achei interessantíssimo. E, você está convidado para ir lá, a gente está organizando essa questão, quero sua sugestão lá no Ipiranga Orgânico também, acho que vai contribuir bastante. Ari, esse caso é um case, mas não seria um leading case. Leading case? Leading, o primeiro seria um líder. Legal. Não entendeu? Bom, eu não entendi. Um caso líder. Rosmari agora? Então, Rosmari, vamos ouvir a Rosmari, que já está mais do que na hora da gente encerrar. Tchau, prazer, querida. Tchau, Obrigado. Fala, Rose. Bom, eu vou ser rápida, porque estou bem no final já, né? Então, muito obrigada, adorei a palestra. César, você está de parabéns. Eu só queria rapidamente compartilhar uma experiência que eu conheço e fazer uma pergunta, então, para você, né? Em termos de hortas urbanas, eu conheço aqui no meu bairro, mas é área pública, né? Sem fins lucrativos, e também temos a dificuldade... Nossa, Tia, não estava ouvindo, cara. Tá. Ouviu, não? Me ajuda aqui, eu não estou ouvindo. Eu não estou ouvindo, nossa. Perdi Põe a o comunicação. microfone. Vocês estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Estamos ouvindo. Estamos. Põe o fone de ouvido. Põe o fone. Está ouvindo agora? A internet dele está travando. Agora voltou. Beleza. Agora voltou? Tá. Desculpa, eu não escutei nada do que você falou. Tudo bem. Bom, primeiro, parabéns. Só compartilhar duas experiências que eu conheço, mas de horta urbana em área pública, uma aqui no meu bairro, em Santo Amaro, onde também temos muita dificuldade nessa questão de mão de obra, e em outro lugar eu conheço fora do Brasil, em Berlim, na Alemanha, não sei se você já ouviu falar do Prinzessengarten, né? E é muito parecido com a proposta de vocês, né? Mas lá também é área urbana, né? No caso também com workshop, restaurante, né? Mas lá sem fins lucrativos. Aí eu queria te perguntar se você consegue se manter agora com a Urban Farm, né? E quais são as suas maiores dificuldades e sua maior alegria aí? Para encerrar, obrigada. Tá, valeu, obrigado. Não, eu diria que assim, trazendo um pouco, né? Eu acho que o nosso grande desafio desde o começo, e eu também tenho muito isso na minha vivência, é que é assim, a gente fazer da Urban Farm um projeto que não dependa de recursos externos. Então, isso eu trago comigo já há muito tempo. Todos os projetos que eu participo, eu tento viabilizar eles econômica e financeiramente para que a gente não dependa de recursos externos. Então, hoje, a Urban Farm está caminhando aí para 4 anos e a gente nunca precisou de recurso nenhum. Não que recursos não sejam bem-vindos, mas a gente não pode ser dependente deles. Então, eu diria que hoje o nosso modelo está bem consolidado. A gente é referência no que a gente faz, hoje tem muita gente olhando para o que a gente faz, e eu diria que hortas é bem complicado. Hoje o que a gente mais tem são pessoas ligando para a gente, falando, eu tenho uma horta e ela está parada, abandonada, e eu quero reativar. Então, assim, as pessoas hoje têm muitos projetos construindo hortas, mas não pensando nos meios para essa horta angariar recursos ou fontes para ela sobreviver a hora que acabar a fonte do projeto. Então, a gente recebe muito esse tipo de contato e é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, falo, a horta ela tem que ter um propósito muito forte,
ela tem que ter um meio de sobrevivência, e aí seja ela voltada para a área educacional, seja ela para a produção de alimentos, mas ela tem que sobreviver, senão uma hora ela tende a acabar, sabe? É muito comum isso. E então hoje a gente sobrevive, são 4 anos, hoje a gente tem 10 pessoas trabalhando diretamente na Urban Farm, né? Indiretamente são várias, são mais de 100 hortas que a gente trabalha em parceria, né? Comercializando os produtos, trabalhando essa questão logística. E eu diria que assim, meus desafios são muitos, eu diria que o maior deles talvez seja a questão de especulação imobiliária, isso é uma coisa que tira o nosso sono, essa preocupação, e ao mesmo tempo que preocupa, também, sabe, tira a gente da comodidade, da zona de conforto e faz a gente estar sempre olhando em outras perspectivas e como o modelo pode se tornar viável se hoje, por exemplo, a gente perder a área da Cipriano Barata. E acho que a gente está com isso bem desenhado, então, independente do que aconteça, a Urban Farm hoje eu não vejo eu vejo vários formatos dentro dela que podem ser aplicáveis para a continuidade dela, independente de onde a gente esteja. E, alegrias a gente tem todo dia lá, sabe? Qualquer alface que a gente colhe, a hora que a gente olha, eu olho uma foto dessa de como estava o mato, e a hora que a gente olha um alface que a gente colheu, que a gente vai colher, a gente olha para ele e fala, não acredito que isso está sendo produzido numa área que estava abandonada dentro da cidade, e isso é muito gratificante, mas a gente também recebe pessoas, então imagina as pessoas aí, 60 a mais, que nunca tiveram a oportunidade de colher um alimento na vida e chegar lá e ter essa oportunidade, sabe, de arrancar o alimento da terra. Então a gente recebe pessoas lá que falam, eu nunca fiz isso. Cara, sempre tem a primeira vez na vida, e a pessoa vai lá e colhe isso dentro da cidade. Isso também emociona, mas também emociona a gente receber crianças e a mãe chegar e falar assim, meu filho não come salada, e a gente levar ele para colher um alface e sabe, fazer todo um trabalho ali, e na semana seguinte a mãe voltar e falar, poxa, meu filho comeu, experimentou, está começando, isso também é sensacional. As emoções são muitas, todo dia, e assim, dentro da cidade a gente acaba se desconectando, isso também eu costumo falar muito, é uma coisa que eu sempre reflito lá dentro, que a gente dentro da cidade, a gente acaba esquecendo do nosso sexto sentido, a gente acaba, assim, sabe, deixando as emoções de lado, e você, sabe, essa conexão, né, de ver de onde a gente veio da terra, a gente pertence à terra, sabe? Então, você poder interagir, você poder passar um momento lá e esquecer daquela sua rotina que acaba com todos esses pensamentos, isso é maravilhoso também, traz um pouco dessa questão, sabe, dentro da cidade. Normalmente a gente vai buscar isso no campo, a gente vai buscar isso na praia, basta a gente ficar um dia na praia, parece que a gente, né, renova, um dia no campo renova, e lá na horta é meia horinha que a gente tira, senta lá, respira, você fala, não, na cidade também tem vida, e vamos para frente. Posso falar um pouquinho, Sérgio? Só um pouquinho? Só um pouquinho. Primeiro, eu soube, esse ano da horta, soube na subprefeitura, com o Casé e tudo, que a gente está no começo do trabalho, Ipiranga, bairro Amigo do Idoso, mas eu fui pela primeira vez para conhecer na outra semana, fui na sexta e voltei no sábado, mas eu senti exatamente isso que você falou. Eu entrei ali, eu me senti fora de São Paulo, eu me senti tão bem, mas tão bem ali, assim, sabe, eu falei, mas não é possível. E, que incrível, sabe, que incrível estar em São Paulo e como as plantas nos acolhem, como a gente é parte da natureza e esquece. A equipe é maravilhosa, o Anderson me ensinou das plantas, eu tomei o chá, estou tomando chá, fui lá de novo no sábado com a Lilian, que hoje não pôde vir a Chibata, mas que quer assistir.
a gravação, várias pessoas também. E eu queria saber se você quiser as fotos, se você puser o seu WhatsApp, eu mando para você as fotos que eu tirei na outra semana e um pouquinho nessa semana. Claro, com certeza. Uhum. A gente, nossos canais de comunicação lá, né? A gente tem um Instagram que é @urbanfarmipiranga. Quem quiser acompanhar a gente, todos os nossos eventos a gente divulga por ali. Sempre a gente está organizando alguma coisa, no nosso dia a dia mesmo, as oficinas, qualquer coisa, degustação, tudo a gente divulga lá. E também a gente tem o WhatsApp, hoje a gente trabalha com delivery, no bairro de Ipiranga a gente não cobra entrega, para outros bairros é uma taxinha simbólica, e o nosso WhatsApp, ele está lá no Instagram também. Então eu posso pego passar lá, aqui agora, eu posso passar também, não tem problema. Não, eu posso pegar lá, ou se quiser anotar aqui para as pessoas. Tá bom, nosso WhatsApp 99714-1887. Repetindo. Eu vou pegando no papel aqui. Opa, tá bom. O Cazé já colocou no chat. E aí eu vou publicar amanhã, a gravação e o chat também no grupo da Cultura Orgânica e no nosso WhatsApp da Cultura Orgânica também. Repetindo, pessoal, é 99714-1887. Está no chat aí, tá bom, pessoal? Tá. E o delivery deles é uma joaninha, muito linda, né? É um motinho com uma... Elétrica, sustentável. Olha só, é uma lá graça. a gente... Tem uma foto dos meninos. Né? Oi, a nossa motinha lá, ela roda com R$1, ela roda 30 quilômetros, né? R$1 de energia elétrica, a gente consegue rodar 30 quilômetros. Então é bem bacana. Parabéns. Muita coisa acontecendo a partir daí, né? A gente vai querer saber mais aí ao longo do tempo. Muita gente aqui, pessoal da Aclimação, tem muita gente aqui do Ipiranga, da Aclimação. Então, eu acredito que esse contato vai ser cada vez maior. Eu mesmo que estou aqui em Carapicuíba, eu vou querer ir lá conhecer, experimentar aquele restaurante lá que deu água na boca e convidar a chefe, né? A chefe Isis. Depois você me manda no meu zap aí. Claro, pode deixar, vou mandar sim. Tá? Te mando daqui a pouco. E legal. Aí eu só queria falar para vocês, a gente vai ter muitas novidades aí em breve. Esse projeto ele vai dar o que falar. Ipiranga Orgânico, ele vai ter um clube de compostagem com benefícios para quem participar. Então, é um negócio muito legal. Muito legal. Ele já está Nós queremos replicar isso em outros lugares, né? Não, a ideia é essa, o modelo está se consolidando, assim, não tem volta mais, sabe? Tá tudo certo, agora a gente se norteou por 5 pilares principais, que é a produção dos alimentos orgânicos, o fornecimento, que é isso que significa que a gente quer proporcionar acessibilidade. Então, a ideia é que o restaurante mais chique do Ipiranga e o botequinho mais simples, ele sirva salada orgânica produzida no bairro, e isso é trazer acessibilidade para todos os que estiverem frequentando o bairro. Outra vertente é o clube de compostagem, e aí a gente vai ter um ecotour que a gente está tentando organizar aí com a ajuda do Cazé também, e a questão também do plantio de árvores, que é também tornar o Ipiranga um dos bairros mais arborizados de São Paulo. E essas são as principais vertentes, mas eu tenho certeza que com a articulação disso vai acontecer muita coisa, o engajamento das pessoas, a gente vai conseguir pressionar um pouco mais o poder público diante de ações sustentáveis e que realmente façam sentido para os moradores do bairro. Então, fiquem Sérgio, de olho, acompanhem. Sim. Só para concluir, eu estou vendo um filtro de barro atrás do Sérgio aí do lado, você está vendo aí, né? Qualquer coisa, se faltar água, César, é só falar com o Celso,
é só chamar o bombeiro que, se faltar água aí, o Celso está aí. Um abraço. É isso, gente. Muito obrigado. Eu falei para o Anderson que eu vou lá ajudar um pouquinho, fazer 1 hora de voluntariado lá. Legal, bom, a gente tem, eu não falei sobre isso, aquilo, se deixar que eu fico até amanhã falando, mas a gente ele falou que não ia ter o que falar, se ele queria que as pessoas perguntassem, eu não sei falei o que com as perguntas eu dou um pouco melhor, senão eu saio falando desenfreadamente. Mas o que eu ia dizer é que a gente tem um grupo de voluntários, as pessoas são bem-vindas lá, é só chegar, sempre tem atividades, isso surgiu na pandemia, as pessoas queriam sair de casa, queriam fazer alguma coisa, condição psicológica se apertando, e a gente falou, poxa, por que não oferecer algumas atividades aqui dentro da horta, no dia a dia mesmo? Então, poxa, se quiser só passar um tempinho regando a horta, maravilha, mexendo com vasinho, agora se quiser também pegar no pesado, pegar na enxada também, estão mais do que convidados. E é só aparecer, no dia a dia a gente faz essas atividades, hoje a gente tem mais de 40 voluntárias, que estão presentes lá no nosso dia a dia, fazendo esses trabalhos, e agora a gente está levando esses voluntariados para uma outra dimensão, que a ideia é fazer trabalhos voluntários em áreas carentes, que precisam dessas, que querem ter uma horta, que querem refletir sobre esses cuidados, nessa educação ambiental. Então, a ideia é a gente ir capacitando essas pessoas através do voluntário dentro da Urban, para a gente levar isso para fora. Então, tem uma escola, a escola do meu filho quer fazer, tem interesse, então a ideia é a gente pegar esses voluntários, ao invés de fazer esse trabalho dentro da Urban, a gente levar para esses espaços para fazer esses trabalhos. Então, muito bacana, quem quiser ir é só aparecer lá direto. Legal. Obrigada. Bom, agradecer então é isso, todo gente, mundo maravilhoso, vai dar o que falar. O Ari já vai tirar os inquilinos das casas que ele tem na aclimação para poder fazer isso daí, entende? A aclimação ia ser maravilhoso, pode então, chamar a gente. Ele tem umas lá. 10 casas alugadas lá, ele vai começar a tirar os inquilinos. Então é isso, parabéns. Cazé, muito obrigado por ter apresentado, além da joia que você é, apresentado essa joia que o César é, e dai a César o que é de César, e dai à humanidade o que é da humanidade, tá bom? Um grande abraço. Valeu, a gente, todos. Obrigadão. Muito Boa obrigado. Para todo mundo. E divulguem esse vídeo, que ele é muito importante, principalmente na área do Ipiranga, para que o pessoal fique conhecendo isso em todos os círculos, né, aí do Ipiranga, certo? Legal. Então, Certo. Muito bom. Muito bom. Boa noite. Valeu, beijo. gente. Até mais. Boa noite. Valeu. Até a próxima. Bugs. Tchau. Bug. Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, obrigada. Legal. Obrigada, Sérgio.